Então, quero começar a minha fala aqui lendo Atos 2, versos de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outro versículo que eu quero ler agora é o 12, que já foi lido pela Denise, que diz assim: Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo: O que quer isto dizer? E de fato, eu também, se estivesse lá, estaria perplexo, atônito, perguntando: O que quer isto dizer? Claro, você viu, né? A gente leu o texto e a gente já ouviu isso tantas vezes. Os discípulos estavam reunidos, não só os 12, os discípulos, mas nessa altura já tinha o Matias, né? Já tinha sido. Então já era um grupo de 12 de novo, né? Mas não eram só os 12, tinham mais de 100 pessoas reunidas. E o texto diz assim: de repente, vem do céu um som muito forte, um som que enche a casa toda, um som parecido com o de um vento impetuoso, um vento forte. E aí aquele som, e aí aparecem chamas, lâminas de fogo, línguas de fogo, um foguinho, uma chaminha em cima de cada um deles. E aí eles começam a falar em outras línguas. Uau! Eu também estaria perplexo e atônito e dizer: o que quer isto dizer? Claro, para mim isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que Deus se preocupa e cuida de todo mundo. Deixa eu tentar explicar essa minha afirmação aqui. Deixa eu te explicar, deixa eu justificar essa minha afirmação. Para mim, o que quer isso dizer? Para mim, isso quer dizer que Deus cuida e se preocupa com todos. Primeiro, se preocupa com aquele para quem ele deu a tarefa. Lembra a tarefa? Quando Jesus estava sendo assunto aos céus, na ascensão de Jesus, Jesus diz assim: e vocês então vão por toda a Judéia, Samaria, todos os confins da terra, e sereis minhas testemunhas. Então, ele estava falando conosco, com os discípulos, comigo, com você, com todos nós, dizendo: vocês serão minhas testemunhas e vão até os confins da terra. Mas aí alguém pode pensar assim: pera, mas eu não falo a língua lá dos confins da terra. Onde eram os confins da terra? A terra não era muito grande, né? O limite era, então, eles conheciam o Egito aqui, no norte da África, né? Roma, né? O que hoje é a Itália, a Espanha. No mar Mediterrâneo, aqui ao norte do mar Mediterrâneo, a Grécia, né? A Creta, a Ásia, aqui a leste de Israel. Bom, esse era o mundo conhecido. E vocês vão até os confins da terra. Sim, mas espera, eu não falo a língua lá dos confins da terra, lá do Egito, da região de Cirene. Eu não falo latim para ir para Roma. Deus se preocupa com aquele para quem ele deu a tarefa. Porque, sim, você não fala, né? Não, acontece
esse fato surpreendente, de repente, e é pronto, aí você fala, tá vendo? Tá falando. Você já fala a língua do outro. Que língua é essa? Bom, você vê, no texto que a Denise leu, que eu não li agora, mas que eu posso reler aqui para você, estava falando assim: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, as imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, a gente de todo lugar. Vamos trocar essas nacionalidades aqui só para ficar mais confortável para os nossos ouvidos, tá bom? A minha intenção aqui é só ser didático. Não, faz de conta aqui, ó, tem gente aqui da Alemanha, do Japão, do Canadá, da Argentina, da França, de Angola, da União Soviética, da China. Pois é. E aí, essas pessoas começam a ouvir um judeu lá, galileu, falando em alemão. Mas como que ele está falando alemão? Está falando alemão porque tinha um alemão ali que precisava ouvir a mensagem. Não é por causa dele. Certo? Tem gente que fica todo envaidecido, né? todo metido, me permitam, todo, porque Deus me deu o dom e agora Deus derramou sobre mim o seu poder e eu, porque eu sou muito santo, porque eu tenho dom. Ter o dom não é por sua causa, não, é porque tem alguém precisando. Quando tem alguém precisando, Deus dá o dom. Não é por sua causa, é por causa dele. Não é assim? Tem gente que só entende uma língua, por exemplo, a linguagem de sinais. Sim, então vai ter alguém que vai aprender, que vai ter o dom de falar em sinais. Dom, por exemplo, que eu não tenho, eu não sei. Posso tentar aprender, mas é difícil. Tem gente que aprende na hora, é facinho. Alguns países, algumas etnias, não têm essa facilidade de falar a língua do outro. Se quiser, você aprende a minha língua e aqui é só inglês. Se quiser, você vai aprender inglês, vai se virar, se vira e depois você vem aqui falar comigo. Porque aqui a gente não fala a sua língua, eu não sei, eu não estou entendendo nada que você está falando aí. Não é assim? Em alguns departamentos é assim. Na Europa, por exemplo, alguns produtos, a gente vai no supermercado, pega o produto, a caixinha lá, as instruções, vem escrito em 5 idiomas. A descrição do produto, modo de usar, tudo, 5 idiomas. Está lá em alemão, em francês, em inglês, em italiano, em espanhol, às vezes em português. Porque, é claro, por causa da União Europeia, né? Os produtos todos passam ali na Europa, em todos os países, claro. Estou dando esse exemplo só para dizer assim, não é um país. Aqui a gente não fala chinês, viu? Então, se você quiser, se vira, dá um jeito aí, problema é seu. Não. O que Deus faz? Deus se preocupa com aquele que não fala aramaico? Então, vou dar um jeito. Não é por você, não. Deus derramou o dom do Espírito sobre... Não, é por causa dele. Por causa dele, eu me faço chinês. Porque ele só entende chinês, então eu vou falar chinês.
O apóstolo Paulo falou isso numa das suas cartas aos Coríntios, 1 Coríntios 9. Depois você dá uma olhada aí, 1 Coríntios 9, a partir do verso 21. Ele diz assim: eu me fiz como se sem lei vivesse, para conquistar aqueles que vivem sem lei. Eu me fiz como fraco, para conquistar os fracos. Eu me fiz de tudo para ganhar o maior número de pessoas possível. Isso Paulo falando. Porque o que interessa é o outro. Eu lembro quando eu era mais jovem, tinha sempre uma conversa de qual o seu dom. Você deve ter experimentado isso também, né? Qual o seu dom? E a gente ficava pensando, mas eu não sei qual é o meu dom. E aí as pessoas diziam assim, pensa um pouco em você, o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer bem. Sim, mas não é isso. Quando você quer descobrir qual é o seu dom, não é olhar para você e ver o que eu gosto, o que eu sei fazer, o que eu me sinto bem. Não. Quer descobrir qual é o seu dom? Olha em redor. Tem alguém precisando aqui de alguma coisa? Deus dá um dom para alguém para atender a uma necessidade ali. Não é porque você, que é o meu dom. Não, o meu dom é para atender o outro, que não fala, só fala alemão, chinês, por exemplo. Parece assustador isso, né? Puxa, então eu tenho que falar chinês porque tem um chinês precisando. É meio assustador porque eu não tenho esse dom. Bom, é assustador porque você está do lado de cá, né? Mas se você estivesse no lado de lá, ou no lugar do chinês, isso não seria assustador, seria consolador. Seria uma notícia maravilhosa saber que Deus se preocupa com você e que se você precisar de alguma coisa, Deus dá o dom para alguém atender a sua necessidade. Não é dar o dom para alguém, que beleza, o dom. Não, é para atender a sua necessidade. Deus derrama o Espírito Santo sobre alguém para atender a sua necessidade. Então, aí não é mais assustador, aí é consolador. Deus cuida de você. Cuida daquele para quem lhe dá a tarefa. Cuida daquele que está precisando. Eu quero te dizer aqui, se for preciso, Deus faz um alemão falar português só para você receber a mensagem do Evangelho. É claro que eu estou aqui usando a língua, português, alemão, chinês, sim, mas não é isso, né? São as necessidades todas. Deus dá o dom para atender necessidades e as pessoas recebem esse dom. Não é todo mundo que tem o dom da pesquisa científica. Não é todo mundo que tem o dom de ir para o laboratório, testar, tentar, estudar, ler, pesquisar, avaliar, tentar, buscar, pensar. Não é todo mundo. Mas se Deus deu esse dom para ele, é porque tem uma porção de gente precisando. De vacina, por exemplo. Para encerrar, eu repito aqui a pergunta daqueles tantos que estavam lá vendo aquele acontecimento extraordinário. Estavam atônitos, perplexos, e que se eu estivesse lá estaria também. Que quer isto dizer? Repito o que eu já disse. Para mim, isto quer dizer que Deus cuida e se preocupa com todos. Para mim é isso que quer dizer a descida do Espírito Santo relatada
lá em Atos e que nós comemoramos hoje. Amém.